Então é o Davi que vai A paz. contar o testemunho hoje. Meu testemunho é um testemunho de agradecimento a Deus pela minha vida e pela minha família. E por Deus ter me abençoado muito nos meus estudos e me dado muita sabedoria. E Deus também me abençoou porque hoje eu ajudo meus pais na contabilidade de casa, para ajudar eles. É isso. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ajuda mesmo, o Davi é um pé de boi para ajudar o pai. Glória a Deus, né? Vamos lá então. Eu estou ensinando, agora nós estamos numa temporada, né, que nós estamos aprendendo a ter comunhão com Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. E nós sabemos que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos discernir a voz do Espírito Santo através da palavra, né, através também dos dons e através da sensibilidade nossa, depois que nós desenvolvemos uma comunhão, nós vamos aprendendo. Então, Deus, Ele fala com todos. Então, vou repetir algumas coisas, né, para vocês entenderem. Quando você é uma pessoa cheia da palavra, estuda a palavra, e você é uma pessoa de oração, às vezes vem um pensamento na tua cabeça e você tem que pensar, esse pensamento veio de quem? Será que veio de mim? Você vai saber, não pode, porque eu nem sabia disso, tal, né? Vem do diabo? Não pode, né? Porque a Bíblia diz isso, o diabo não faz isso. Então você pode falar assim, esse pensamento veio de Deus. Deus pode falar através de um pensamento, através de um pressentimento. Só que se você tiver a palavra, tiver uma vida de comunhão com Deus, né? Tiver uma vida de oração, tiver com a tua vida tudo direitinho, você fica mais sensível a ter este discernimento. Eu andando com homens de Deus, muito usados assim por Deus, com profecia, com coisa assim, eu ficava perguntando para eles, né? Como é que vem esse discernimento que Deus fala? E gente, se vocês soubessem como é que é simples, aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas que nunca ouviram a Deus, mas Deus fala com ela muitas vezes no dia e ela não percebe. Agora, uma coisa que você tem que saber, que a falta de entendimento da palavra também vai falar com você. Então, do que você se alimenta vai falar com você. Então, você está numa situação, você precisa de uma direção e você não tem Bíblia, não tem nada, né? A falta de conhecimento vai vir aquela direção que você tem dentro de você. Vai vir aquela direção assim, vai lá, e você vai levar desaforo para casa, né? E você pega e ouve essa voz e vai lá e ruma uma briga, né? E direto a gente, mesmo um homem de Deus, mulher de Deus, né? Pega e segue mais essa direção, né? E você pode até saber, né? Ou foi você mesmo que falou com você, ou foi o diabo e você não estava vigiando. E a Bíblia fala, vigiai e orai. Por isso nós temos que vigiar e orar. Porque se nós não vigiar, quando vê, nós fez a palhaçada, fez a besteira, e aí as consequências vêm. Então é muito importante você buscar conhecer, né, as maneiras que Deus fala com você, você perceber e aprender isso. Mas uma das coisas que você precisa entender é que nós precisamos falar com Deus. E nós precisamos aprender a ouvir Deus, mas nós precisamos aprender a falar com Deus. E uma das regras em tudo na vida é saber aonde nós estamos naquilo. Primeira coisa que eu ensino vocês, separa todas as coisas. Quando você está mexendo com finança, separa da vida emocional, separa de tudo, né? E fica nos princípios, nas regras de finança. Quando você está falando de trabalho, é trabalho. E cada lugar que você se coloca, existe um universo de coisa que você precisa aprender princípio. Então, se eu for buscar a Deus a respeito, estou com um problema conjugal, vou buscar a Deus para consertar meu problema conjugal. Então, eu tenho que separar, porque de repente eu estou com um problema também
espiritual, estou com problema financeiro, né? Então tem que separar, né? Separar as coisas, ficar ali, concentrar minhas emoções, meu sentimento, minha busca, minha atenção a só aquilo que eu estou buscando. Senão a gente começa a se perder. Então uma das coisas mais assim, simples para você entender sobre regras, é que, vamos dar um exemplo assim, vamos viajar? Vamos viajar, irmã? Vamos viajar? Agora, o que você vai perguntar para mim? Para onde? Então, toda vez que você vai viajar, você vai viajar, a próxima coisa, vamos viajar, agora, o que vai vir? Onde? Então, se eu vou conversar com Deus, né, eu preciso saber aonde eu estou, né, e aonde eu quero chegar. A maioria das pessoas estão perdidas, elas estão perdidas porque elas não sabem onde elas estão. A situação delas é assim: eu não sei que situação que eu estou no meu casamento, eu não sei que situação que eu estou nas minhas finanças, eu não sei que situação, ele não sabe nem a situação que está, então ele tem que avaliar onde eu estou. Agora olha bem, eu tenho que falar assim, aonde eu quero chegar, aonde eu vou. Agora eu vou fazer o roteiro, vou ver o caminho para poder chegar aonde eu quero. Então hoje, muitas vezes a gente vai ensinar as pessoas, vai ensinar sobre finança, a gente dá uma dica para a pessoa ter caminho, ter planejamento, ter coisa. Aí aquilo faz parte de uma conjuntura. Vamos supor agora, nós estamos aonde hoje? Fisicamente, nós vamos viajar, nós estamos hoje aonde? Bandeirantes. Agora, para onde nós vamos? Dá uma cidade aí, gente. São Paulo, né? Na hora que falou São Paulo, você não sabe para que rumo que você vai já ou não? E se eu te perguntar para ir para São Paulo, qual a próxima cidade que nós vai chegar? Vamos, gente? Andirá, depois Cambará, depois Ourinhos, depois nós vamos indo, né? Depois nem sei qual cidade, mas eu sei ir. Castelo. Então, olha bem, mas nós já fomos em São Paulo várias vezes, mas se nós nunca fomos no lugar, o que nós pega? Um mapa, e nós vamos seguindo as placas, joia? Agora, olha bem, quando nós vamos orar, se nós formos orar, nós não sabemos aonde nós estamos, nem aonde nós vamos, nem qual a próxima cidade, nós não tivermos um mapa, nós estamos orando sem rumo. E o que você tem que aprender? A primeira coisa que você tem que aprender, você tem que se tornar um crente de oração. Sem oração não vai chegar em lugar nenhum. A palavra de Deus, ela se move por meio da oração. Se você não orar, você não está dando autoridade para Deus agir na tua vida. Então aprenda uma coisa, você pega a Bíblia inteira, você vai ver que as pessoas que tiveram unção, poder, que Deus usou, que foi transladado, que fazia milagre, todos eram pessoas de oração. E eles não oravam igual nós ora. Então não pensa que Deus vai te usar, vai me usar orando 5, 10 minutos por dia. Não existe isso. Nós temos que ter vida de oração. E quando fala de vida de oração, vamos falar de tempo. Jesus, ele falou assim, vocês não aguentam ficar nem 1 hora comigo? Então diga comigo, no mínimo 1 hora por dia. Agora olha bem, a maioria de nós, né, vai orar porque nós não sabemos onde está, nós não sabemos o mapa do caminho, né, onde nós quer chegar na oração, nós oramos 5 minutos e parece uma eternidade. Agora olha bem, eu estava falando ali para o Lu, né, falei, Lu, o louvor hoje tem que ser assim, assim. Aí, Lu, presta atenção, anota, nem que for no celular ali, ó, porque hoje a pregação vai ensinar também, o louvor é a mesma coisa. O louvor nós tem que saber onde nós estamos, o louvor da igreja, estou falando, né? Ele tem que ver aonde nós quer chegar, né? E ter vida de oração, porque o Espírito Santo vai conduzir. O Espírito Santo vai falar assim, tal música, tal canção, né?
Mas nós vamos saber que é o Espírito Santo, porque nós já sabemos o mapa. Nós temos o mapa na mão, é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não estava nem pensando nisso. Daí você começa a lembrar a Bíblia, né, tal. Então, olha bem, nós vamos ver que na Bíblia tem chaves, segredos que estão ocultos até o dia que Deus fala assim, deixa eu te ensinar. Tá? Então, um tempo no nosso ministério, nós usávamos o relógio de oração. Você achou, filha? Vamos ver o relógio de oração. Põe lá. Lembra, Dora, do relógio de oração? E por que nós tínhamos o relógio de oração? Porque nós orávamos horas, né? Olha lá, olha bem. Então, 10 minutos, o que nós vamos fazer? Louvor e adoração. Ó, confissão de pecado. Orando por você mesmo. Ore pelos seus amigos e família. Ore pela igreja. Pelas nações. E agradeça a Deus por tudo. É um relógio de oração, 10 minutos. Você ficar. Só que esse relógio de oração, ele tem uma finalidade de levar você a algo mais tremendo. Põe agora a tenda. Ó, a tenda. Então, a tenda, ela vai te ensinar caminhos. E em tudo você tem que usar esse caminho. É princípios de Deus. O primeiro lugar ali na tenda que se encontra é o altar do sacrifício. Então ali se pegava um animal, sacrificava, aquele animal morria no lugar do pecador, derramava o sangue dele, que significava o sacrifício de Jesus. Vocês repararam que eu fui ali no Lu, falei, Lu, eu quero uma música de conversão, de adoração. Por quê? Porque é o altar do sacrifício. Reconhecendo, ó, foi na cruz, onde um dia eu vi. Então aquele altar ali significa a cruz de Cristo, o Calvário, aonde Jesus pagou pelos nossos pecados. Então quando eu começo a orar, eu tenho que ficar um tempo ali, falando assim, Senhor, lembra Deus quando o Senhor me chamou? Ó, eu era um Zé Ninguém, eu era um pecador. Eu era endemoniado, Deus, eu era depressivo, eu estava querendo me matar, Deus, mas o Senhor me salvou. A oração, eu estou reconhecendo, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, o Senhor é maravilhoso mesmo, tremendo. O segundo objeto é uma bacia, aonde se lavava, aonde as pessoas se lavavam. Aquilo ali Jesus falou assim, vós já estáis limpo pela minha palavra. Então o segundo assunto de oração, quando você está orando, você tem que passar um tempo ali, falando para Deus, Deus, olha bem, eu sou um cristão frouxo, eu oro pouco, eu vou na igreja, eu tenho vontade de ir na igreja, mas eu não vou, eu não tenho vontade, também não vou, eu sou um crente ioiô, Senhor, eu preciso criar vergonha na cara, preciso mais ler a Bíblia, então eu vou começar a conversar com Deus, eu vou me lavar, o Senhor me ajuda, por favor, né? Eu preciso de Ti, ó, Tua palavra ensina isso, agora eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a ser um cristão top, ser uma pessoa, né, transformada, um verdadeiro, autêntico. Senhor, olha bem, eu até finjo bem, mas não tem jeito de fingir, né, com o Senhor sabe que no meu coração tem inveja, tem ciúme, que eu tenho bronca, é ali que também eu vou pedir perdão, né, ó Senhor, eu te peço perdão e perdoo meus amigos, não pode ter mágoa no coração, né, porque senão é ali que você se limpa, se transforma. A oração, querido, não adianta você, a Bíblia fala, não é por força nem por violência. Se você falar assim, Deus, eu quero emagrecer, entende? Não vai na tua força, começa a orar, começa a jejuar, pedir para Deus, e vai tentando. Agora, se você pegar e falar, não, eu vou emagrecer, você começa a fazer um regime louco aí, ó, fica doente, morre, né, e depois vai culpar Deus ainda. Fui lá na igreja, o pastor Trovati pegou no pé, e eu fui emagrecer e morri. Né? Não, começa a orar.
Jejum, oração, é a hora de orar, é a hora de orar. Então, se nós pegarmos e começar a ver, né, aqueles homens, como é que pode um homem ficar, os homens usados por Deus, eles chegam a ficar 5, 6 horas, todo dia orando. Eles mais oram do que trabalham. E como é que eles conseguem ter tanto assunto? Eles usam técnica, querido. Quando eu ficava orando o dia inteiro lá em casa, teve uma época que eu abandonei o serviço, né? E ficava só orando. Eu usava técnica. Sem técnica você não ora. Acaba o assunto. Então, quando você tem técnica, fica mais fácil. E agora, olha bem, a igreja agora vai ser chamada para orar. Nós vamos ser chamados para orar. Mas se eu falar, vamos orar, vocês não vão vir, vocês não vão aguentar. Então, olha bem, como nós temos orado para orar, agora Deus está dando técnica de oração. Por exemplo, nós íamos em Santa Amélia, né, toda terça, agora nós estávamos em toda terça em Santa Amélia, nós íamos, cada um para casa, vamos orar. Nós desce lá, depois que vem de Santa Amélia, nós fizemos um propósito de oração. Desce, mas nós estamos orando para poder a igreja orar, nós não estamos orando por orar, nós estamos orando para nós começar a orar. Né? E Deus está dando técnica, está nos ensinando. Então, olha bem, aquilo ali é um caminho. Aonde Deus quer levar nós com a oração? Então você tem que saber que existe um caminho. O caminho, né, para você, aonde você tem que chegar? Diga comigo, eu tenho que chegar na arca. É na arca. Fala comigo, eu tenho que chegar na arca. Você sabe o preço da arca? Então, aqui é só o começo. Eu sempre explico para o pessoal o seguinte, ó, aos lugares que nós temos que estar. Quem está no átrio é o lugar, é todo o lugar de fora ali da. Quem está no átrio, vocês podem ver lá que os objetos têm sombra, né? Ele recebe bênção natural. Mas para entrar dentro da tenda, tem que passar pelo sacrifício, tomar banho e vestir-se. Tem que ter toda a roupa de sacerdote, tudo certinho, limpinho, descalço, com turbante, com todos os adereços. Aí o cara entrava lá dentro da tenda, ele ficava totalmente dependente de Deus, porque dentro da tenda não entrava luz. A luz tinha que ser sobrenatural. Não era mais a luz do sol natural, era a luz sobrenatural. Aí o cara entrava dentro da tenda, olha como é que era a tenda. A primeira coisa que o cara encontrava dentro da tenda, ele entrava dentro da tenda, ele via o candelabro. Quem que é o candelabro? Vamos, gente. Quem que é o candelabro? Diga comigo assim, o Espírito Santo. Então, agora que você se lavou, agora é a hora de você conversar com o Espírito Santo. Você tem que entender que nesse caminho da oração, você quer chegar na arca. Mas agora, para você andar no sobrenatural de Deus, ó, agora eu já estou remido pelo sangue de Jesus, transformado pela palavra, arrependido, cheio de perdão. Agora eu entro no lugar do sacerdote, e ali tem que ser a luz sobrenatural. Então agora é o Espírito Santo. Então eu vou conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a te ver como uma pessoa. O Senhor é uma pessoa. O Senhor é muito bem-vindo na minha vida. Não é por força nem por violência, diz a palavra, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo, você é um presente de Jesus para mim andar no sobrenatural de Deus. Você é o selo. E eu tenho que desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Agora, olha bem, estou cheio do Espírito Santo. Eu olho do lado, o que tem?
à mesa do pão. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Você sabe o que é o pão? O pão é a palavra. O pão, o verbo se fez carne, no princípio ele era a palavra. Então agora, eu tenho que pedir para o Espírito Santo, me ilumina para mim comer a palavra, viver a palavra, entender a palavra, praticar a palavra. Basta uma palavra, né, de Deus, né? Então eu tenho que estar na palavra. Então quanto mais eu leio a palavra, medito na palavra, coisa da palavra, iluminado pelo Espírito Santo, Ele me dando revelação, e vivendo assim, eu vou chegar na mesa da adoração. Então ali, mesa da essência, né? Olha bem, aí eu sou o perfume de Cristo. Tem gente que fala: nós somos a carta viva de Cristo. É nada, isso é um testemunho. Não, eu sou o cheiro suave de Cristo. Nada, isso é uma caatinga, querido. Isso é uma caatinga, não tem nada de cheiro não. Para ser cheiro de Jesus, querido, é fácil não. Você tem que ter uma vida dedicada, né? Mas ali, né, querido, a gente vai queimar a essência, né? Vai se quebrantar. Querido, quanto mais perto de Deus, mais quebrantada e humilde a pessoa é. Pedro, quando ele viu Jesus, ele falou assim: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. O cara que fala que está muito perto de Deus, é tudo mentira. Porque aquele que está bem perto de Deus mesmo, João, quando ele viu Jesus, ele caiu que nem morto. Quem chega perto de Deus, querido, não fica dando uma de bom, não. Né? A gente se quebranta diante de Deus. Eu vejo quando a unção está forte, assim, o Espírito Santo está agindo mesmo assim, uma coisa assim, gente, eu começo a me quebrantar, querer chorar, não quero mais nada, né? Então está na presença de Deus, e assim nós vamos caminhando. Agora pensa bem, agora eu entro lá na arca, né? Onde Deus está, a presença dEle. Aí eu vou desenvolver uma comunhão com o Pai. E esse é o caminho da oração. Ali eu vou adorar o Pai. Um dos segredos de desenvolver um relacionamento com Deus é você chegar na presença de Deus e parar de falar de você. Parar de falar de você e você começar a conversar com Deus a respeito dEle, da obra dEle. Todos os homens usados por Deus, eles conversavam com Deus, o assunto era a vontade dEle, não era a da pessoa. Todos. Se você quer ser um homem de oração, chegar lá na presença de Deus, saiba disso. Não estrague tudo chegando na presença de Deus, apresentando você. Começa a falar com Deus a respeito do que Ele, qual é que é o desejo dEle. Seja feita a tua vontade. Para você entender que isso aí são chaves, né? Nós devemos desenvolver uma vida com Deus que vai nos levando a lugares diferentes. Então eu tenho que sempre saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu, como servo de Deus na igreja, eu tenho que ensinar a igreja a seguir esse caminho. Mas, para você entender, esse lugar aqui também, um posicionamento como cristão, ele é assim. Cristão normal, ele tem bênção natural, ele vem na igreja, ele é curado, Deus providencia, não falta nada, ele tem sua casa, ele é curado. Então, cristão normal. Servo de Deus, já tem que trabalhar para Deus, trabalhar ali pelos propósitos de Deus. E quando você vai servir a Deus para fazer a vontade dEle mesmo, você tem que entrar sobre a cobertura de Deus. Porque se você for mexer com um ninho de demônio, sem uma cobertura, com a cobertura inadequada, você vai ser retalhado.
Então, o que é as vestes do sacerdote? As vestes do sacerdote significa propósito com Deus, significa capacidade, significa postura. O que é veste? Veste espiritual são as nossas obras. E o que é andar descalço com essa veste? É humildade. Andava com toda aquela realeza daquela roupa, mas humilde. E quando ele entra, querido, dentro daquela cobertura de Deus, o servo de Deus, ele passa a ser servo, ele passa a depender do Espírito Santo, depender da palavra e ser um adorador. E ele tira tempo para ficar na presença de Deus, intercedendo pelos propósitos de Deus, pelo povo, pela coisa, como servo. Ele não fica orando por ele, ele entra ali pela obra de Deus. E ele fica dias, horas ali na presença de Deus. Esse é o servo. Agora preste bem atenção. O que eu ganho com isso? Bom, pessoas normais ganham bênção normais. Então vou fazer um exemplo bem simples. Eu tenho uma empresa e eu tenho um filho, uma filha, que aprendeu comigo, mas abriu a empresa dela e ela ficou rica. Mas antes dela ficar rica, ela trabalhava comigo, e porque ela não produzia, ela não ganhava, não ganhava nada. Mas ela tinha comida, roupa, cama, tudo. Então esses são os que estão na bênção natural. Ele não vai ser abençoado de maneira sobrenatural, por quê? Porque ele não tem propósito. Mas eu começo, a minha filha o meu filho começa a me ajudar a ganhar dinheiro, começa a ser produtivo. E ele chega em mim, pai, eu quero 10% que eu ganho para mim. E ele pega aqueles 10%, começa a fazer investimento e ele começa a ganhar dinheiro. E continua trabalhando para mim, ganhando dinheiro. Quando vê, ele fica rico também, mas longe de ficar perto do pai. O pai sempre é o... Mas ele também ficou rico. Aí, essa pessoa que está ganhando, que tem essa... Por exemplo, se eu estiver servindo a Deus, Deus vai me dar unção, vai me dar poder, vai me dar esse unção e esse poder, vai me ajudar também no meu trabalho, vai ajudar no meu casamento, vai ajudar em tudo. Mas Ele não me deu por causa do meu casamento, por causa de mim mesmo. Ele me deu por causa da vontade dEle. Mas eu construo algo em mim, poderoso também, que Deus me abençoa. Então eu começo a ser, diga comigo assim, o filho, quando ele não faz nada, ele tem direito só de filho. Fala assim, mas o filho que serve bem o pai, tem direito de filho, fala aí, e tem salário, tem recompensa pelo trabalho. Então, por isso que Deus dá galardão, entendeu, gente? Deus dá galardão para aqueles, dá dons, dá bênção para aquele que serve Ele. Por quê? Porque o filho continua tendo direito de filho, mas agora ele tem direito de filho e de servo. O filho de servo começa a ter outros direitos. O de filho, diga comigo, o de filho nunca cai. Então, tem a benção de servo, tem a benção. Agora, olha bem. O pai, um dia fez um grande negócio, chegou no filho, estou passando apertado, e você está rico também, você tem um dinheiro, e o que você tem dá para me ajudar. Você me ajuda? O filho pega e fala assim, pai, tudo que eu tenho é teu. Usa, e se não der, eu tenho um crédito lá no banco, o senhor pode usar meu nome também, presta lá e dá. O que o filho deu para o pai? Vamos, gente. O que o filho deu para o pai? Vocês não podem ficar calados, gente, vocês têm que falar, porque senão vocês não pegam a benção. O que o filho deu para o pai? Diga comigo, tudo. Olha para o teu irmão, fala aí, ó, tudo.
Tudo. Agora preste bem atenção. Aí aquela situação passa, o pai vai pagar o filho, correto, gente? Correto? A partir desse momento, dessa prova, o que esse filho pode pedir para o pai? O quê? Foi uma boa troca ou não foi? O que Jesus falou? Tudo que pedires ao Pai, mas isso não é para qualquer um, querido. Mas pode ser para qualquer um. Não é para qualquer um, mas pode ser para qualquer um, quem quiser. Só que para isso você vai ter que seguir essa estrada e alcançar esse objetivo. Até você ser amigo de Deus. Estava falando para a irmã ali, falei assim, falei, irmã, você não sabe, mas o dia que é difícil de vir na igreja, que você vem, vale por bilhões, milhões de dias que você vem fácil. Deus, Ele recompensa tudo que nós fazemos para Ele. E quanto mais você faz, querido, mais, por quê? Porque no mundo espiritual existe a lei da legalidade. Diga comigo, lei da legalidade. Por que o diabo, ele pode entrar na vida de alguém? Porque ele tem direito legal. Então, se eu não adquirir um direito legal com o meu Criador, na hora que eu estiver num apuro, Deus vai fazer o máximo que Ele pode. E esse máximo foi determinado pela vida que você leva. E agora? Então, você pode ver, a oração, ela é uma coisa que envolve nela tudo, envolve sacrifício, envolve tempo, envolve estratégia, envolve desenvolvimento. Só que ela tem uma recompensa, querido, que você nem imagina. Não vai pensar que o pastor Zé Trovati tem uma vida legal assim, é porque ele levou sorte. Tem que ter sacrifício para ter direito legal. Nós não estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando da graça, né, que nós temos em Deus como filho. Diga comigo, como filho é mamão com açúcar. Fala aí. Fala assim, mas se eu quiser mais, eu tenho que ser servo. Entende? Você pode ver, tem uns irmãos lá da congregação, quando ele fala, qual igreja você é, irmão? Você não sabe que igreja, ele fala assim, eu sirvo a Deus lá na igreja congregação. É uma chave é ser servo. Agora, se você for um servo, que não segue esses princípios, olha bem, do sacrifício, do se lavar, da dependência do Espírito Santo, do pão que é a palavra, da adoração que é a essência, o bom perfume, mas para chegar e dar um louvor que Deus aceita, a pessoa tem que passar por esse processo. Agora preste bem atenção, eu vou tirar um tempo de oração, então vocês escrevem isso que eu estou falando aqui, ó. Eu vou dar um resumo para vocês. Quem tem celular, pega o celular, escreve aí, ó. Ó, altar é a cruz de Cristo. Significa o perdão dos seus pecados. Ó, razões para orar, motivação para orar, achar o começo, né? O começo da entrada em Jesus, né? Mas olha bem, altar de sacrifício significa a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Segundo, a bacia de se lavar. A bacia de se lavar significa se transformar em um cristão, ajuda para arrependimento, transformar suas circunstâncias. Tudo isso é motivo de oração nessa fase, nesse momento. Terceiro, candelabro, a dependência do Espírito Santo, dar bem-vindo para Ele, reconhecer Ele como pessoa, desenvolver um relacionamento de dependência do Espírito Santo. Quarto, pão, significa leitura e meditação da palavra. Quinto, essência, o altar da essência, né, que é
o louvor de quebrantamento, o louvor de postura, para poder você entrar na presença de Deus todo cheiroso, né? Porque Deus não vai acertar fedido lá não. Ó, o sexto, a arca da aliança é Jesus. Jesus é a arca, Jesus é o Pai, Jesus é... Dentro da arca está o florescer, está o maná, o pão que vem do céu, né? Porque até aquele pão que veio do céu significa a revelação de Deus, né? O ensinar, você aprender com a própria comunhão com Deus ali na oração. Agora preste bem atenção, eu vou orar pelo meu trabalho. Eu ponho esses 5 princípios, vou orar pelo meu trabalho. Senhor, lá no passado eu trabalhei de empregado, eu enrolava meu patrão. Enrolar o tempo, Senhor, significa que eu roubei ele. Eu sou um mau caráter. Lá no passado, Senhor, também eu estava desempregado. Eu não ganhava dinheiro. Estou orando só pelo trabalho. Eu não posso sair desse assunto. Senhor, eu não me preparei, eu não estudei, eu não me formei. Eu sou um cara totalmente desqualificado para prosperar. Sou culpado. Agora eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que Jesus pagou o preço disso e eu estou livre hoje disso. Eu não tenho culpa. Aí eu vou para o segundo. Bacia. Senhor, no meu trabalho, eu preciso ser capacitado, eu preciso me empenhar mais para corresponder ao meu patrão, para corresponder para me ser produtivo. Eu não estou sendo produtivo, Deus, eu preciso ser produtivo. Eu preciso, Senhor, também aprender a pegar o meu salário, abençoar o meu salário e fazer com que o meu salário dê e sobre, não está sobrando, Deus. E eu já aprendi, Deus, que não importa o quanto que eu ganho, porque se eu for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor me colocará. Deus, eu preciso então que o Senhor me ajude para que eu seja um bom funcionário, para que eu seja alguém. Pronto, estou me lavando, ó, me lavando. Ó, passei, diga comigo, aprendi o caminho, eu vou pegar minha bênção, falei. Vou lá, qual que é o outro agora? A bacia agora é o Espírito Santo. Espírito Santo, Deus disse e você fez. Espírito Santo, não é pela minha capacidade, não é pelo meu coisa, sim, mas é pela tua capacidade minha, pelo teu poder que age através de nós. Espírito Santo, você é meu companheiro, meu amigo, meu advogado. Espírito Santo, você administra tudo, administra minha finança, ajuda eu, me inspira, me usa, Espírito Santo, por favor, me dá revelação. Agora fala assim, Espírito Santo, me ajuda eu comer do pão, o altar do pão, me ajuda eu entender a palavra, buscar estudo. Eu quero aprender, eu posso aprender com coach, eu posso aprender com fulano, com Bertano, Espírito Santo, mas sobretudo, Espírito Santo, eu posso pegar caminho errado, então você me conduz ao caminho certo. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, você é meu amigo, meu companheiro, você é uma pessoa, me ajuda. Estou com um problema. Espírito Santo, diversos no meu coração, eu preciso, Espírito Santo, me corrigir para ganhar dinheiro. Ó, já fui no Espírito Santo, já estou conversando com o Espírito Santo a respeito do pão, agora eu vou no altar. Senhor, eu quero te adorar, Senhor, porque eu tenho onde trabalhar. O meu patrão é chato, Deus, sabe por quê, Deus? Porque eu sou ruim, porque se eu fosse bom, Deus, eu ia ver nas pessoas ruins, eu ia amar, eu ia coisa, mas eu te louvo pelo meu patrão, te louvo pelo meu salário, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, Deus, tal. Aí eu vou lá em Jesus, Jesus, é no teu nome que eu orei, Jesus. Jesus, a razão de eu querer prosperar, Senhor, eu quero que seja a tua. Eu não posso me perder nas minhas finanças. Se eu comprar uma casa e não foi você que me deu, Jesus, aí eu vou conversar com Jesus daí. Depois eu termino em nome de Jesus e tal. Agora, é lógico que eu estou fazendo oração bem abreviada, isso aqui tem que demorar 1 hora, tá, gente? A Raquel disse que já passou de 5 minutos. Né? Então, eu vou orar, agora olha bem, passei um tempo, que se fosse 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, né, pelo meu trabalho. Agora eu vou orar
estou com um problema com meu pai está chegando bêbado em casa, está brigando com a minha mãe, não suporto meu pai. Em vez de eu pegar, não é com força nem com violência, eu vou orar. Senhor, tu morreu naquela cruz pelo meu pai. O meu pai, Senhor, tem direito de salvação, o diabo não pode prender ele. Eu fui liberto pela cruz, eu fui lavado pela cruz, meu pai também tem que ser, Senhor. Senhor, transforma meu pai em um homem novo. Já fui na bacia, está vendo? Um homem novo, renovado, cheio do Espírito Santo e tal. Senhor, Espírito Santo, convence meu pai. Ministra a vida do meu pai, faz do meu pai ser uma nova pessoa. Me ajuda eu a amar ele também. Ajuda eu a tirar proveito dessa situação. Espírito Santo, revela a tua palavra, a verdade, o pão para o meu pai. Espírito Santo, que o meu pai seja um adorador, um homem segundo o teu coração. Jesus, escreve o nome do meu pai no livro da vida, para ele morar com você. Eu sei que o Senhor ama, o Senhor morreu por ele também. Que em nome de Jesus ele seja salvo. E aqui eu posso colocar os problemas com meu pai, né? Pá, diga comigo, estou pegando o mapa, fala aí. E agora, eu também estou preocupado, porque eu fiz aconteceu um acidente aí, eu estou com um negócio aí, eu estou sendo processado. O que eu faço? Vou lançar sobre o Senhor, dobro o joelho, um mapa da oração de novo. Sobre outro assunto. Sigo mesmo. Vamos fazer um louvor na igreja? Vamos. Qual música nós vamos escolher, Yumi? Primeira? Foi na cruz, né? Teu sangue garante vitória, Jesus, né? Fala assim, pelo sangue, né? Tô indo no caminho, né? E agora, né? Vou entrar no outro, é ela da bacia, daí nós vamos ver o quê? Vamos achar uma canção que vai também falar sobre lavar, né? Eu fui no terreno do inimigo, né? E eu tomei tudo que me roubou. É uma música de lavar, né? Ó, veja o que Jesus fez, né? Curou-me, limpou, né? Quer dizer, transformou-me. E, né? Uma música tem, dentro dessas letras tem tudo isso. Correto? Aí eu vou no Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Pode entrar, a casa é sua. Louvor, ó. Você segue o mapa, mesmo mapa no louvor, né? A palavra de Deus é fiel ao pão, aí, né? Santo, Santo, poderoso, né? E vai indo, pronto, na essência, né? Ainda que eu cantar, pronto, já cheguei na arca. Cheguei na arca. Então eu posso, isso tem que estar memorizado. Memorizado, você memoriza. Pegaram, gente? Volta o relógio de oração lá para nós terminar. Aleluia. Olha lá. Louvor e adoração. Confessando os pecados, não é um pouco, não tem um pouco a ver? Ele está falando de outra maneira ali, ó. Mas confessando os pecados, né? Confessando os pecados, entrou na bacia. Ó, louvor e adoração é agradecer pela cruz, reconhecer a cruz, reconhecer que você é salvo pela graça, que eu sou filho de Deus. Agora aí eu vou confessar meus pecados, ó. Agora, ó, orando por você, né? Esse orando por você aqui, você já tem que estar conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é você que me convence, eu preciso tal. Agora, ó, ore pelos seus amigos, né? Então, ó, já está entrando. Também é um caminho para você parecido. Mas use estratégia. Vamos usar estratégia, porque quem sabe no nosso meio
tem muitos intercessores aqui que vão gostar de ter uma vida de oração, vão ficar 2, 3, 4 horas orando pelo pastor, né? O pastor agradece. Muda a igreja, querido. Uma das coisas que eu ficava muito feliz, né? É quando nós fazíamos reunião de oração. Aí uma vez nós fizemos uma campanha de oração, nós ficamos 3 dias de jejum e oração, bando de homens, né, numa chácara. Aí nós chegou no domingo, né, e os homens ficavam até azul de fome lá, teve uns que até deu uma escapadinha para comer escondido, né, mas chegou no domingo, o pastor não foi, né, chegou no domingo o pastor, mas foi usado por Deus, aquela unção na igreja, né, um dos irmãos chegou assim: Trovati, eu desanimei. Falei, por quê? Nós quase se mata lá de orar e o pastor que desfruta, eu não vi nada. É lógico, querido, por quê? Porque nós estávamos intercedendo, agora nós não podemos achar, né? A nossa intercessão fez com que o pastor fosse usado naquele dia. Mas nós não podemos estar orando achando que Deus tem que usar nós, né? Nós temos que ser intercessores. A nossa recompensa tem que estar com Jesus lá no céu, na hora que nós formos para o céu. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, hoje eu ensinei mais uma estratégia de oração para vocês aprenderem. Em tudo dá para usar essa estratégia para você ter tempo de oração. Glória a Deus. Quem aqui teve ideia de tirar mais tempo com Deus hoje? Levanta a mão, vamos ver. Ficaram animados? Você falou assim, né? Quantas vezes eu tentei orar e sumia, não tinha assunto, né? Então, se você usar esse mapa, aprender a separar, né? Não, quando eu for orar pelo meu filho, eu vou pegar esse caminho. Quando eu for orar pelo meu pastor, vou pegar esse caminho. Quando eu for orar pela igreja, e olha quantas coisas você pode orar. Você pode orar pelo pastor, pela igreja, pelos seus filhos, pela sua casa, pela cidade, pelas autoridades, né? E cada um que você vai orar, separa e faz o mesmo caminho. Vai dar certo de ser curta a oração, filha? Não vai, né? Vai demorar, né? E quem fica muito na presença de Deus, querido, começa a ser muito usado por Deus no sobrenatural. Essa é a estratégia. Um dia, há um tempo atrás, assim, né, eu estava em casa, de repente, uma missionária assembleiana, muito usada por Deus, apareceu lá em casa do nada. Ela sempre vinha pregar no nosso ministério, mas aquela vez ela veio do nada, veio lá de Cascavel, bem em casa. Apareceu com a vozinha dela, lá em casa. Eu falei assim, ela falou assim, pastor Trovati, eu trouxe a minha vozinha para você orar. Aí eu olhei, a velhinha tinha uns 80 anos. Mais de 80 anos, né? Crentona, aquela assembleiana sapatinho de fogo que a gente corria atrás para aprender. E a irmã falou assim, eu trouxe ela aqui para você orar por ela. Eu falei, irmã, eu orar por ela? Quem sou eu? Falou, não, eu estava orando a Deus e Deus falou para mim que você tem depósito de oração. Eu falei, poxa. Falei, irmã, é? Falei assim, e o que ela tem? Ela está com câncer no seio. Então, câncer, falou o tamanho do câncer, né? Aí eu peguei e falei assim, mas não pode, né? A mulher é crentona, está com câncer no seio, né? Aí eu olhei para a irmã e falei, irmã, você canta em línguas? Ela falou, não, nunca orei em língua. Assembleiano nunca orou em língua? Eu falei, mas assembleiano diz que vai até para o inferno orar em língua, irmã. Mas crentona, é mulher de pastor, gente, assembleiano. Aí eu peguei e falei para ela assim, então irmã, nós vamos fazer o seguinte, antes de eu orar para você ser curada, você vai receber o Espírito Santo. Aí eu peguei, comecei a ministrar nela assim, eu mandei, vai respirando aí, eu expulsei o espírito de religiosidade dela. Aí ela passou um pouquinho mal, pá. Aí eu peguei, ministrei o Espírito Santo, a mulher começou a cantar em línguas. Mas bonito, gente, cantou, disparou orar em línguas. O que segurava ela? Religiosidade. Aí, mandei ela pôr a mão no seio e falei, seca. Só falei isso. E ela
foi para a operação. Chegou lá na operação, né? A irmã falou assim: ô doutor, examina ela. O doutor falou assim: o câncer murchou, está sequinho, está igual uma sementinha, seco. Aí a irmã falou assim: doutor, precisa operar? Ele falou: não precisa mais operar. Ela falou: e agora, o que nós faz? Ele falou: agora nós estamos com uma batata quente na mão. Ele falou para elas. Falei: por quê? Porque se nós não operar e esse negócio voltar e ela morrer, eu posso ser processado. E para ela não operar, vocês têm que ser responsáveis. Aí ele perguntou: pastor, doutor, o que o senhor dá ideia para nós? Deixa eu abrir, eu tiro essa sementinha, é boa, né? Aí ele só abriu, tirou uma sementinha seca, pá, e pronto, resolveu o problema da. Daí não precisava assinar nada, não precisava, né, coisa, foi uma coisa bem simples. Vocês entenderam? Quer dizer, se você tiver uma vida de oração, querido, e conseguir chegar lá na intimidade com Deus, vai acontecer coisas, né, que Deus vai te pedir coisas, tá? Mas quanto mais coisa Deus te pedir, faça. Por quê? Porque na hora que Ele começar a te dar, Ele te dá tudo que você pedir. E tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Glória a Deus. Então vamos sair, vem aqui para frente para nós orarmos. Glória a Deus, né? Feche teus olhos, abaixa um pouquinho a cabeça e fala de novo: Senhor Jesus, eu quero aprender a orar, ter depósito de oração. Eu quero ser seu amigo, amigo do Pai, cheio do Espírito Santo. Me ajuda a buscar a intimidade, porque eu estou no fim dos tempos. Eu quero estar pronto para ser extremamente usado por Ti. Eu quero ser um exagerado na Tua obra, mas eu não quero ser inoperante. Fala: Jesus, que eu entre em uma nova dimensão, aonde vai ser gostoso, vai ser maravilhoso ficar na Tua presença, em comunhão contigo. Ayashui kandei chuni. Feche teus olhos, que comece a buscar. Ayanae kandei chuni kandai chomo. Dere kandalanai turkobo shini. Jesus, no dia daquela cruz, o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou e nos trouxe esperança. E o Senhor nos deu a sua palavra, um testamento novo, mas que é a continuação do velho. Jesus, por causa do que você fez, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E agora nós podemos ter acesso a Ti por meio do Teu Espírito.
Jesus, nós precisamos ter uma nova vida. Nós precisamos ser uma igreja que ora, que adora, que te ama, que trabalhe, que se envolva. Não no propósito nosso, nem na ambição nossa, mas do coração do Papai. Querido Espírito Santo, você é a luz que nos ilumina, a presença que nos autentifica. Tu és aquele que nos dá unção e poder, capacitação para ler a palavra, interpretar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, aplicar a palavra, proclamar a palavra, declarar a palavra, implantar a palavra, plantá-la ela no coração das pessoas. Tu és aquele que convence o pecador por meio da palavra. Tu és Espírito Santo, nosso amigo, companheiro, advogado, consolador. Tu és muito íntimo, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Tu és o único que prova para nós mesmos que nós não estamos sozinhos. Tu és aquele que está dentro de nós falando assim: volta, Jesus. Volta, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.